Boa noite a todos, o meu nome é Ana Moreira, eu sou médica, hoje venho-vos falar a partir do Centro de Medicina Integrativa e hoje vimos falar da abordagem integrativa da depressão como a medicina do futuro. E hoje trago aqui uma pessoa muito especial, que veio de Espanha para nos falar, para nos transmitir a sua opinião sobre a depressão e quais as técnicas que podemos utilizar sem ser propriamente as técnicas medicamentosas. Então, o Bruno é licenciado e mestre em Psicologia. Eu não vou ler tudo, porque senão nunca mais passava uma hora e nunca mais saímos daqui. Então, o Bruno é licenciado e mestre em Psicologia, tem um doutoramento europeu em Psicologia e é professor de Neurociências da Universidade de Múrcia e é diretor da Unidade de Desenvolvimento Cognitivo e Saúde Emocional na Clínica Chá Wellness Clinic em Espanha, que eu vos aconselho a ver à internet, porque vale a pena, nem que não seja para passarem umas férias espetaculares. Então, o Bruno também escreveu vários capítulos de livros e artigos científicos em revistas de alto impacto, foi professor e investigador convidado em diversas universidades, como, por exemplo, a Universidade da Califórnia em LA, a Universidade de Bordeaux e a Universidade de Harvard. É professor em diversos masters de Psicologia e Neurociências e o que ele gosta no campo da investigação é desde o estudo dos efeitos deletérios das drogas, os benefícios do exercício físico e a potenciação cognitiva, sempre numa perspectiva de estudo do cérebro humano e, portanto, é a pessoa adequada para nos vir hoje ajudar a falar sobre a depressão. Parece que também gosta de francesinhas, que ainda não ouviu todas as minhas palestras sobre dieta, mas isso não vai ser para hoje. Bom, então, porque... Ai, estou a fazer as neiras, espera lá aqui. Porque é que hoje viemos falar de depressão? Viemos falar de depressão porque reconhecemos dentro do... Permite-me cumprimentar. Podes dizer boa noite às pessoas, vá. Boa noite, doutora Ana. Aqui. Boa noite a todas as pessoas que seguem a doutora Ana, o fantástico trabalho que ela faz. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E, neste estúdio. Isto é fantástico, isto é verdadeiramente fantástico. O meu estúdio de televisão. É verdade. Eu acho que já me posso ir embora depois desta apresentação. O que eu posso fazer a partir de agora é estragar. Não, tu vais-nos aqui falar do que tu gostas, porque tu gostas de estudar a parte da mente e a depressão é uma coisa muito séria e é uma coisa e é um transtorno com uma frequência elevada. Altíssima, muito pior nestes tempos que estamos a passar e por isso é que decidimos vir falar sobre isto exatamente pelas circunstâncias atuais do mundo que estamos a passar. E porque não queremos só medicação, então resolvemos introduzir aqui, bom, enfim, o título pelo menos foi muito interessante, vamos ver o que é que a gente se safa hoje. Bom, então o que é que eu tinha para vos dizer? Que realmente, tendo em conta este contexto que estamos a viver, que nos obrigou a estarmos em nossas casas, sem contactar com as pessoas que nós gostamos, provavelmente isso, e sem fazer as coisas que gostamos e sem sairmos, provavelmente tudo isso levou a que aumentassem todos estes números de ansiedade e de depressão, problemas ligados também ao álcool, enfim. E é isso que vamos tentar falar aqui um bocadinho hoje. Bom, então, o que é que podemos dizer? Podemos dizer, sabem que eu sou sempre muito pedagógica, também tenho um complexo de professor. É uma coisa muito triste. É uma excelente comunicadora. Sou uma excelente comunicadora, mas não segui essa carreira de professora. Bom, mas então... Tirava-nos os trabalhos. Tirava o trabalho a muita gente. Bom, então, antigamente, podemos dizer que a depressão não era obviamente, não tinha este nome, estamos a falar antes da época medieval e, portanto, tudo o que fosse esta depressão ou estes transtornos, podemos dizer, mentais, provavelmente estariam ligados a mitos e superstições e
e isto fazia com que estas pessoas fossem isoladas, inclusivamente da sociedade, etc. Portanto, é muito interessante ver que a depressão está ligada à melancolia, está ligada à loucura, historicamente estes termos estão relacionados. E, portanto, as primeiras referências da depressão, embora não se chamando com este nome, remontam à Bíblia e à mitologia, em que o ser estava louco, estava possuído e, portanto, isto era visto como uma punição divina. Há referências na história de reis e de pessoas consideradas heróis que se afastaram dos deuses e como castigo ficaram loucos, e depois vem, então, na Grécia Antiga já Hipócrates vai considerar, ou vai considerar que existem 4 teorias, 4 humores, aquilo que depois se pode considerar 4 personalidades, em que quando há um desvio de um destes humores, portanto o desequilíbrio disto é que dava uma doença, e a predominância do que ele chamou a bile negra é o que se caracteriza o ser melancólico, que é o que agora poderemos considerar deprimido, ansioso, toda esta teoria. Portanto, é muito interessante quando nós revemos a história que Hipócrates consegue, de alguma forma, substituir a superstição que existia antes pela biologia. Portanto, hoje inclusivamente, na psicopatologia, nas teorias da personalidade, falamos de coisas parecidas. Falamos, mais do que ter ou não ter um rasgo, falamos de uma régua e termos de 0 a 10. Então, é muito comum, por exemplo, ter uma pessoa tímida. Como tímida. Eu? Exatamente. Por exemplo, a doutora Iana, nesta régua de 0 a 10, que número é que vocês dariam neste traço de personalidade? Possivelmente um número baixinho. Mas há as pessoas mais tímidas que têm um número mais alto. Pronto, isto hoje... Mas é que eu sou tímida. Ninguém me leva a sério. Por exemplo, eu também estou deprimida hoje porque descobri que tenho, pai, 12 cabelos brancos, tive num espelho muito, muito grande. Portanto, eu hoje, esta palestra veio mesmo a calhar porque... Vamos ver se cumpre os critérios de vamos ver se eu cumpro, diagnóstico. Vamos ver se eu cumpro os critérios de depressão. Bom, então, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que foi muito importante ele considerar que havia a predominância de uma determinada personalidade na pessoa que pudesse ter mais tendência no que na altura se chamava melancolia, também não seria com este nome, mas bom, enfim. Então o que é que eu queria contar mais? Depois entramos... Aqui nós referimos que é a Igreja Católica que vai dissociar a mente e o corpo, depois Descartes dissociar a mente e o corpo. Isto vai influenciar muito a forma como nós entendemos as doenças mentais e é o que na realidade marca a medicina per se, porque, pelo menos em termos integrativos, tentamos que a mente esteja um bocadinho associada ao corpo físico e por isso é que o Bruno está aqui hoje para nos ajudar a explicar isto um bocadinho melhor. Então, na Igreja Católica a percepção é que a loucura e a melancolia estavam então associadas a estas posses demoníacas, se é que existe esta coisa do demónio, em que os demónios entravam na mente dos homens e os tornavam meio louquinhos. Bom, depois, enfim, todo o mundo árabe no mesmo período de tempo, eles vão estudar muito sobre o conhecimento médico que foi acumulado durante a Grécia Antiga e quando começa a surgir a religião islâmica, esta crença, este conhecimento vai ser reunido numa única religião, o que é muito importante para a percepção que eles têm da medicina. Em termos de história, então, passamos da idade para a idade medieval em termos do Renascimento, não é? No Renascimento vamos tentar a retoma do conhecimento científico, embora aqui ainda não seja muito abandonada a concepção religiosa sobre as doenças mentais, portanto ainda se continua a considerar o que podíamos hoje chamar uma doença psiquiátrica como tal, como uma carga sobrenatural, como uma influência sobrenatural.
E depois, a partir do iluminismo, é que quando surge a anatomia, quando surge pela primeira vez o termo da neurose, então a partir daqui já começa a haver uma tentativa da ciência explicar o que as pessoas sentem, que se enquadra dentro daquilo que se considera uma doença mental ou dentro do que hoje consideraríamos uma doença psiquiátrica ou psicopatológica. Então, surge pela primeira vez o termo depressão no século XIX. E por volta do ano 1860 esta palavra começa a aparecer nos dicionários médicos e, portanto, começam também a surgir tratamentos mais humanizados aos loucos. Sim, porque fazia-se coisas terríveis a estas pessoas que estavam... Sem dúvida, desde trepanações, desde isolá-las completamente, desde fazer uma série Era uma pandemia. Uma pandemia, só que era só para estas pessoas. Portanto, podemos agora imaginar quem se sente deprimido, o que é que seria este isolamento. Bom, mas nós sabemos o que é que foi feito na humanidade. Bom, então este médico que se chamava Philippe Pinel classifica então a melancolia como uma doença e é muito interessante porque ele refere a predisposição destes pacientes a cometerem suicídio. Então, a partir daqui, o século XX vai estar marcado por diversas teorias, classificações em torno das doenças mentais e vamos passar esta parte à frente, que isto não interessa. Bom, existe um livrinho, que é um livrinho que se chama DSM, é um livrinho, é um bocadinho grande. É um livrinho de onde estão, neste caso, todas as psicopatologias, muito bem definidas, que é uma das versões mais atuais é de 2013, que é o DSM-5. Que é pouco atual, portanto. É pouco atual e que é muito interessante, porque há uma corrente muito, muito forte entre os psicólogos, entre psiquiátricas, entre pessoas que acham que, sem saber que têm uma abordagem integrativa dos transtornos mentais e tentam, de alguma forma, dizer que este livro tem uma série de limitações e que não pode ser utilizado para definir pessoas. Não podemos meter pessoas em ficheiros e tentar catalogar as pessoas desta forma. E preferem uma abordagem muito mais integrativa, muito mais personalizada e apenas utilizam estes manuais para, de alguma forma, comunicar-se entre companheiros, entre colegas. Como referência. Exatamente. Utilizam este tipo de livros muito mais que como referência, porque são manuais, efetivamente, que nos dão indicações do que é preciso a pessoa ter para padecer algum tipo destas doenças ou transtornos mentais. Muito bem. E com essa deixa, que foi ótima, para eu seguir, o que é preciso ter para ser considerado uma pessoa deprimida? Ou estar deprimido? Mais do que ser? É uma pergunta muito, muito, muito boa e muito acertada, porque depende exatamente de muitos fatores. Há fatores que são fatores-chave no diagnóstico. Temos, por exemplo, se utilizarmos este livro, se utilizarmos o tal DSM, vocês vão a consulta de um psiquiatra ou de um psicólogo clínico, vão ver esse manual quase sempre no... É a Bíblia, portanto. É quase a nossa... Ou o Kama Sutra. Para os que gostam das outras coisas, será o Kama Sutra. É o Kama Sutra dos psicólogos, pronto, e dos psiquiatras, podia ser. Tinha que meter a minha colherada, vá. Eu hoje estava preocupadíssima, não tinha uma piada para contar. Já tem. Na palestra da depressão, já disse a piada da noite. Exatamente, e é sem dúvida um manual de referência com estas exceções de que há que eu acho muito importante este ponto de não catalogar as pessoas, digamos, em doenças. Este manual depois dá-nos uma série de mínimos de requisitos que a pessoa tem que cumprir para ser diagnosticada de depressão, que a doutora Ana tem aqui um excelente trabalho. Tem aqui um excelente trabalho para ler, portanto, tem aqui um excelente trabalho à minha frente, porque isto e depois eu digo-vos porque é que eu acho que isto às vezes não é aplicável. Chega-te para aqui que me estás a sair de cena.
posso-me aproximar. Nós fizemos a prova do Covid, no dedinho, estamos livres de Covid, por isso é que estamos aqui. Bom, então, segundo então este librito, O tal. o Parece tal, que temos que cumprir cinco isso. Portanto, a depressão sintomas. pode ser classificada segundo alguns critérios e pelo menos 5 ou mais terão que estar presentes. Pelo menos um tem que ser humor deprimido, portanto, quem sente que esteja com falta de humor, com falta de risota, com sensação de tristeza, é este humor deprimido. O estado de ânimo deprimido. Muito bem. O estado de ânimo deprimido. E a perda do interesse ou do prazer pelas coisas básicas da vida. Exatamente. Que isto é fundamental. É fundamental. Então, o humor depressivo, nós podemos dizer, podemos ter a sensação de tristeza, podemos ter a sensação de vazio, podemos ter a sensação de choro, o não sorrir, o olhar distante, isto é o que podíamos então chamar humor depressivo. Hoje vamos dar um bocadinho de ênfase a esta seca dos sintomas, porque acho importante para quem nos está a ouvir saber se identifica, porque estou completamente convencida que a maioria de nós está deprimido por causa deste isolamento. Portanto, vejam se encaixam nisto que estamos a falar. Depois, o segundo sintoma poderá ser então o interesse ou o prazer diminuídos por todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia. Quer seja um relato subjetivo do próprio, quer seja uma observação, ou seja, a própria família dizer que a pessoa não lhe apetece sair, ou não lhe apetece conviver, ou não lhe apetece vir comer para a mesa. Então isso são coisas, às vezes, pontos muito interessantes. Muito importantes porque muitas vezes vamos pensar em pessoas que nós conhecemos. Muitas vezes a necessidade de continuar para a frente, a necessidade de cumprir com as nossas obrigações, não nos permite olhar-nos ao espelho. Claro. Então este tipo de coisas nós não chegamos a identificar muitas vezes em nós próprios, e muitas vezes é a tarefa do psicólogo, é a tarefa do médico, pedir ajuda ou opinião também à família. Reparem que, ainda mais na situação que vivemos, nos dias que vivemos hoje, temos esta sensação de que não podemos ser fracos ou não podemos parar para pensar. Isto faz com que, efetivamente, não tenhamos tempo para pensar em nós próprios. Não é? Esse bocadinho que às vezes os 5, 10 minutos de meditação, chamemos-lhe como queiramos, mas em que nós atenção voltada para si para nós, exatamente. Porque as pessoas de meditação ainda não compreendem muito bem o que é. Eu costumo dizer que 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite, só a respirar já é uma meditação. Centrar-se em si e pensar, sentir. Sem dúvida. O nosso problema de hoje vai ser que vamos ter conversa para muitas palestras. Vamos ter que convidar para muitas palestras, porque, por exemplo, isto é giríssimo o que acaba de dizer. Quer dizer, se a doutora Ana dissesse isto há 15 anos atrás... Era tolinha. Exatamente. As coisas que eu já digo já sou tolinha. Portanto, daqui a 15 anos ainda me vão continuar a considerar tolinha. Teve que ser a Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard criou um laboratório especificamente para estudar todos este tipo de técnicas e ver que efeito é que tinham no nosso cérebro. Então hoje sabemos, através de 2 grupos, fizeram 2 grupos, umas pessoas, 2 grupos aparentemente normais, inicialmente, fazem 2 grupos, um grupo experimental, um grupo de controle, e põem este grupo experimental a fazer este tipo de técnicas de respiração, de pensar um bocadinho, fazer nós chamamos agora o mindfulness. Atenção plena, em português. Exatamente. Obrigado. Desculpem, eu estou lá fora, sou o autêntico imigrante. Então, vocês se souber para aí alguma palavra que não entendam, perguntem-me. Exatamente. Desculpem-me porque transformei-me, sou um imigrante e com muito orgulho do país onde vivo e do país onde eu pertenço, sobretudo. Desculpa, em Harvard, então, o que viram foi que, efetivamente, fizeram umas ressonâncias magnéticas funcionais e o que viram é que, passados 3 meses, aqueles cérebros daquelas pessoas já funcionavam de forma diferente. As pessoas que receberam esta formação neste tipo de técnicas de, como é que disse? Consciência, atenção plena.
Mindfulness. Por isso é importantíssimo nós conseguirmos ter 5, 10 minutos de atenção plena em nós, na nossa consciência, no nosso E corpo. também parece, não tem nada a ver com este assunto, mas também parece que fizeram lá um estudo sobre a gratidão. Sem dúvida, sem dúvida. Que até meteram o Dalai Lama ao assunto. Exatamente. Tentaram encontrar uma explicação porque é tão importante a gratidão e como é que a gratidão se manifesta no cérebro. Onde é que ela está marcada? Desculpem que cada um puxa a brasa para a sua sardinha. E eu vou estar a insistir muito no cérebro porque é a área que eu mais gosto de estudar e de tentar compreender minimamente. E, exatamente, encontraram estas áreas muito mais relacionadas com a gratidão e as pessoas também que tinham mais, a tal régua de 0 a 10, as pessoas que eram mais gratas ou menos gratas, que tinham mais gratidão ou menos gratidão com a vida, com os amigos, inclusivamente com a sua pareja, com o seu casal, com a sua esposa, desculpem, um espanhol, ainda por cima sai em espanhol, prontos. E puderam ver... Portanto, com a mulher ou com o marido ou com o companheiro. Exatamente. Cada um com o seu. Exatamente. E verificaram efetivamente que as pessoas com mais gratidão eram também as pessoas que aparentemente são mais felizes. Sim, e há outra coisa muito importante, isto é como as cerejas. Há outra coisa, doutora Iana, muito importante, que é os estudos que hoje estão completamente na moda e que para mim são fantásticos porque eu lembro-me, cada vez que leio estes estudos, lembro-me, por exemplo, ali da zona do Douro, da zona da Foz, da zona da Ribeira, e aquelas pessoas como se unem, como estão unidas e como se conhecem. Sim. Que é, hoje há muita insistência, insistimos muito em estudos sobre a coesão social. Exatamente, as ligações sociais, a nossa rede social e a esperança de vida. Claro, isso já fizeram em Okinawa. Pronto, isso são os estudos retrospectivos e agora há uma série de projetos que tentam ver o que é que isso modifica, quais são. Eu gosto muito das suas explicações quando fala de bolinhas no cérebro. Acho giríssimas. Bolinhas, as hormonas. Exatamente, as hormonas e as hormonas e os neurotransmissores. Que bolinhas é que se libertam no cérebro quando as pessoas estão mais ligadas umas com as outras? É fantástico. Por isso, ligando ao que estamos a falar hoje, é que estamos muito deprimidos. Porque deixamos de estar com as pessoas que gostamos. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, então... Vamos nos concentrar. Como boa professora, eu vou fazer o ponto da situação. Doutora Ana, desculpa. Portanto, então, a sintomatologia da depressão, para ver se se identificam. O humor depressivo, portanto, esta sensação de tristeza, esta sensação de vazio, esta sensação de chorar muito. O segundo sintoma muito importante é um interesse ou prazer muito diminuídos por todas as atividades do dia-a-dia, ou por quase todas as atividades do dia-a-dia, ou seja, a pessoa não lhe apetece levantar, não lhe apetece vestir, não lhe apetece tomar banho, e não lhe apetece ir trabalhar, não lhe apetece estar com a família. A perda de peso, eu não sei se esta coisa está muito provada, esta perda de peso, mas pronto, porque... É o que eu lhe comentava antes, doutora Ana, que alguns destes critérios, destes sintomas, eu não estou muito de acordo com isto. Pois, eu também não estou muito de acordo. E há muita gente a não estar de acordo. A diminuição do apetite ainda posso concordar em alguma perspectiva. A perda de peso, bom, enfim. A insónia é um ponto muito importante. Ou a hipersónia. Portanto, as pessoas com desregulação do sono, a dificuldade em adormecer e depois a dificuldade em conciliar o sono, ou seja, vão acordando durante a noite e depois não conseguem adormecer. Isto é um critério muito importante para sentir-se deprimido ou estar deprimido. Depois, outro critério, outro sintoma pode ser ou uma agitação psicomotora ou uma lentificação psicomotora, ou uma coisa ou outra. O sexto sintoma que me parece muito importante
que é o cansaço, a perda de energia, de uma perspectiva geral, quase todos os dias. E, Bruno, aqui é importante distinguirmos, se calhar depois falas um bocadinho sobre isto e o esgotamento. Exatamente. Espera, fica em pausa, espera. Sétimo sintoma, que eu quero acabar os sintomas. Sétimo sintoma é a pessoa se sentir inútil. A pessoa sentir que tem culpa inadequada por alguma coisa. Isto a mim parece-me extremamente importante, esta questão da inutilidade. A pessoa não se sentir útil para a sua família, para os seus amigos, para a sociedade, para o sítio onde trabalha. A capacidade ou a incapacidade de pensar ou de se concentrar. Muitíssimo importante, que é uma queixa da consulta, que é dificuldade de concentração. Então temos que perceber se esta dificuldade de concentração é de outra coisa ou se encaixa neste conjunto do que chamamos uma depressão. Posso despausar? É muito, muito, muito importante nós termos a oportunidade em consulta averiguar exatamente isto, porque na prática clínica muitas vezes o que nos vem à consulta é uma pessoa, pronto, mediana idade, 50 e poucos anos, 60 anos, que pode estar a perder alguma das suas capacidades cognitivas superiores. Gosto muito de chamar superiores. Explica isso para o povo. Pronto, pode estar começar a ter problemas de memória, certo, problemas de atenção, pequenos esquecimentos. Eu acho que já tenho isto. Estes pequenos esquecimentos, perder ligeiramente a memória, às vezes estar a conversar e perder a atenção. Perder o fio à meada. Exatamente. Como se diz na minha terra. Exatamente. Muitas vezes pensamos, será um Alzheimer? Certo. E há muitos, peço desculpa por utilizar esta expressão tão forte, há muitos falsos diagnósticos de doenças. Falsos diagnósticos de Alzheimer, em que as pessoas estão efetivamente deprimidas. A depressão tem esta capacidade e por isso, não vamos dizer que o DSM é mauzinho de todo, alerta-nos para nós termos que efetivamente fazer a distinção entre o que é uma doença neurodegenerativa, uma demência, e o que é uma depressão. É fundamental fazer isto, por isso é que é muito, muito importante, por exemplo, ir consultar uma pessoa com formação nesta área, um bom psicólogo clínico, se for integrativo ainda melhor, ou algum médico da área integrativa que tenha uma sensibilidade mais apurada para este tipo de... Muito bem. Íamos no oitavo. Vamos pôr em pausa. Mas disseste uma coisa muito importante que não vamos poder falar sobre isso, que tem a ver com a dificuldade de concentração, e eu estou a brincar, mas hoje em dia, na sociedade, de uma forma geral, estamos com este problema. A minha leitura é porque temos demasiados gadgets e, portanto, muitas vezes vamos mandar uma mensagem, mas quando abrimos para mandar uma mensagem, temos lá 3 mensagens para responder, entretanto já nos engatamos em 3 mensagens, portanto, temos tantas solicitudes, como é que se diz, tantos estímulos que não sei até que ponto aqui esta máquina estava preparada para estas coisas. Bom, mas então eu estava a dizer palestra. Fantástico. Muitas vezes ao Porto comer francesinhas. Estragaste tudo agora à frente. Bom, portanto, o que é que eu estava a dizer? O 8º sintoma é então esta capacidade diminuída de pensar ou de se concentrar, estas indecisões, também pode ser a indecisão, a dificuldade de tomar decisões da vida do dia-a-dia. E o 9º será os pensamentos de morte. Isto já estamos a falar de uma depressão já mais grave. Certo? Sem dúvida. Muito bem. De novo, vamos utilizar, eu gosto muito de utilizar esta imagem, a régua. A pessoa às vezes está triste, está num 2. Às vezes também falo na régua noutras palestras, mas eu digo que também não importa. Pronto, aqui em vez de régua, escala. Ok. Desde que trabalho, também não importa. Vá, mas... Tantos anos de preparação psicológica para isto e consegue-me desconcentrar, doutora Iana. Vamos lá respirar fundo. Então, a tal escala, régua escala,
de 0 a 10, estas pessoas, o pensamento suicida deve ser tido muito em conta e é uma coisa que nós aprendemos muito bem, que é perguntar isso em consulta, sem medo, porque Sim, também vemos concordo. que isso de alguma forma normaliza e estamos a empatizar com o sofrimento Claro, dessa pessoa. e a verdade é que, infelizmente, as pessoas às vezes sentem que já não têm saída, não é? Uhum, E eu uhum. penso que isso está a acontecer muito hoje, e aliás estamos a assistir a um aumento do número de suicídios Enorme. enorme, e também por isso é que estamos aqui a falar hoje. Bom, Eu então, tinha que lhe dizer então qualquer coisa sobre o burnout, exato, sobre o esgotamento. podes dizer toda, Pois, posso? podes. Ok. Tive a autorização para falar disto. Então, doutora Iana, é muito, muito, muito importante nós encontrarmos aqui também a diferença entre o que é uma depressão e um burnout. E um cansaço. Cansaço crónico. Estas três coisas são muito importantes. Eh, o burnout normalmente está associado ao nosso trabalho. Está associado ao nosso trabalho e Ou excesso de trabalho. não chega a ser excesso de trabalho, doutora Iana. Eu estou à espera que me diga para eu deixar de atrasar para a doutora Ana. Vou estar toda a noite a dizer doutora Ana. Até que me diga, já me pode deixar de atrasar para a doutora. Agora também não vou dizer. Pronto, ok. Então, doutora Ana, como lhe dizia, no caso do burnout, normalmente estamos a falar de pessoas que trabalham, podem trabalhar muito ou pouco, mas há um fator decisivo, Hum, que é o reconhecimento. hum, Quando a pessoa sente que não é reconhecida hum, pelo chefe, pela família, pelo resto da equipa, hum. aí é quando podemos efetivamente desenvolver uma situação de burnout. Uma depressão Certo. pode estar muito mais associada a diferentes áreas da nossa vida. E temos depois o cansaço, que pode ser, reparem, pode ser, a pessoa pode trabalhar tanto que está cansada, e está cansada fisicamente tanto que esse cansaço se acumula e se transforma num cansaço crónico. Isso não é burnout nem é depressão. É preciso ter muito cuidado com estas três Muito bem. situações, que são Portanto, completamente vão diferentes. sabendo, vão ouvindo para verem que é que se encaixam e principalmente para estarem atentos. Uhum. É esse o objetivo. Então, portanto, podemos dizer de uma forma resumida que sentimentos de tristeza, aborrecimento, irritabilidade, sensação de vazio, tensão ou agitação ou lentificação, a preocupação sem um foco especial, sensação de insegurança, sensação de aflição, sentimento de culpa, autodesvalorização, estavas a dizer, alteração da concentração, da memória, do raciocínio, pouca energia, as alterações do sono, as alterações da libido, as variações de peso, e as ideias da morte ou de suicídio. Então, tudo isto se encaixa num conceito mais alargado de depressão. Claro que isto vai causar ao próprio uma sensação de sofrimento, vai prejudicar as suas atividades sociais e ocupacionais e é muito importante porque diminui a qualidade de vida. Portanto, hum, obviamente que quando estamos a falar destes sintomas, estamos a falar de sintomas que não se devem a, por exemplo, ao abuso de drogas ou de medicamentos ou que a pessoa tenha outra doença, como por exemplo, enfim, falamos aqui no hipotiroidismo, pode ser outra doença qualquer. Deixe-me só dizer uma coisa muito importante, doutora Ana, para mim acho que é importantíssimo, que é também uma das modas que nós temos agora, que eu acho fantástica e eu tento também de alguma forma seguir, exceto quando como francesinhas, que é tentar, quando tentamos comer sobretudo produtos de origem vegetal, ou seja, isto dos vegetarianos e veganos e tudo isso. Quer dizer, muitas vezes o que acontece é que damos um salto tão rápido de um tipo de alimentação para outro e temos pouco cuidado, não nos assessoramos com pessoas que sabem de nutrição, e aqui os nutricionistas são fundamentais, e não temos o aporte, não temos os suficientes nutrientes. Nutricional. Exatamente, os suficientes nutrições, vitaminas, e isso gera um quadro que tem uns sintomas muito parecidos com a depressão. Quer dizer, o que eu quero alertar as pessoas que a seguem é que há
tanta variedade de coisas que são parecidas com a depressão ou que Uhum. podem gerar sintomas parecidos com a depressão e que não são depressão, que é fundamental encontrar uma pessoa da vossa confiança, uma pessoa formada, com muita sensibilidade, porque exatamente a abordagem é completamente diferente. Certo. E vamos ver isso um bocadinho mais à frente quando falamos na abordagem integrativa, está como uma hipótese diagnóstica esta falta vitamínica Uhum. em que podemos suprir esta pessoa e, claro, a pessoa vai se sentir muito melhor muito rapidamente, não é? Claro, claro. Que às vezes as depressões não são assim tão rápidas. Bom, então, aqui, bom, temos vários tipos de depressão, este agora não interessa. Acho que não vale a pena. Não, também falamos na frequência da depressão, eu acho que também isto não é verdade, porque a percentagem da depressão está classificada em mais ou menos 20% das pessoas. Eu não sei se neste momento não estamos a atingir aqui uns números um bocadinho superiores. Claro, quando falamos de uma forma grave, podemos falar entre 2% a 10% da população. Numa forma mais ligeira, eu acho que é mais que 20%. Sem dúvida. Neste momento, Sem pelo dúvida. menos. É uma coisa também bastante importante. Que por isso é que eu acho que tem um mérito enorme a doutora Iana de falar destas coisas para tanta gente e para gente normal. Que é o seguinte, repara, doutora Iana, que muitas vezes nós dizemos que estamos deprimidos. Ou há uma pessoa que tem Como eu, que hoje estou diagnóstico, deprimida. Hoje estou deprimida. que tenha um diagnóstico Por isso é que eu vesti-me à brasileira. para contrariar essa Para depressão. contrariar a tendência depressiva que eu tive hoje, Ok. quando descobri os cabelos brancos. Ok, faça-se nota. Então, que é quando nós falamos da depressão com os nossos amigos, com a pessoa que tomamos o café, já sabe o que é um cimbalino? Não. Pronto, então tem que saber que eu sou do Porto. As pessoas que tomamos o nosso café, as pessoas que Não falamos tomo no café. trabalho, ou que tomamos o nosso chá, ou que, pronto, quer dizer, que vemos, pode-se dizer que o Porto é a melhor equipa do mundo. Aqui pode. Aqui, ok. Pronto, quando vemos o Porto dar 5-0 a outras equipas, ou coisas assim do género, podia-se... Pode. Depois posso... Não é direto, não. Posso É indireto. então, quer dizer, quando falamos destas coisas e dizemos que estamos deprimidos, há muita gente que... Ou que te falta a ti a trabalhar. Tu, se trabalhasses, não tinhas tempo. Bom. Isso é muito importante. Não é? Tem a ver com o estigma social do que ainda é considerado. Exatamente. Por exemplo, quando, na realidade, temos de considerar a depressão como uma doença mental. Exatamente. Do ponto de vista médico, a depressão é uma doença mental. Mas, se uma pessoa disser que está com uma doença mental, parece que arrepia ali um bocadinho. Exatamente. Não é? Quer dizer, Então, se nós tivermos as bolinhas que a doutora Iana fala... As hormonas do prazer... Do coração. Se as bolinhas do coração que fazem que o coração funcione, se estiverem desreguladas, não há problema nenhum. Se as bolinhas que controlam a nossa cabeça estiverem desreguladas, temos que esconder e não podemos dizer. Ok, e por isso é que estamos a falar disto hoje, por isso o melhor é dizerem todos que estão deprimidos no café, no trabalho, na família, e assim vamos de uma forma descomplexar, é por isso que eu falo muito de sexo, é para também descomplexar, é igual, vamos a ver e vai dar tudo ao mesmo. Aliás, agora vou dizer uma coisa muito séria, não vou deixar para a parte do tratamento. Na depressão, das formas ligeiras, um dos tratamentos aconselhado, pelo menos na minha consulta, deve ser por isso que muita gente gosta de ir à minha consulta, é que forcem a ter relações sexuais. Não literalmente forcem, no sentido de agendamento, porque sabemos que a depressão, um dos sintomas que dá é a falta de líbido, como já falamos, e a falta de líbido também está cada vez mais falta de líbido. Exatamente. Vamos falar nisso mais à frente. Então pronto, então quer dizer que não posso falar já? Pode, com certeza. Então, depressão e pandemia, vamos lá. Portanto, quem estava com depressão, os sintomas foram agravados, obviamente, por esta questão da pandemia e
obviamente que este confinamento teve um impacto muito importante nas nossas rotinas, no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, muito mais importante em pessoas que já tinham uma tendência para a depressão ou para outros problemas de saúde mental, ou que estivessem mais vulneráveis, e esta situação do stress que este risco pode representar para a nossa saúde ou para a saúde da nossa família, este isolamento social, o não fazermos as atividades que gostamos e esta incerteza quanto ao futuro, isto criou-se aqui uma caixinha propícia a que nos quase uma tempestade perfeita. Isso. E, portanto, realmente, por isso é que houve um aumento muito grande daquilo que se considera ansiedade, consumo de ansiolíticos, não é? Sabemos que há muitos medicamentos ansiolíticos que estão completamente esgotados há meses e, portanto, nesta perspectiva, uma pessoa que nunca teve uma depressão pode, portanto, sentir-se deprimida e estar mais vulnerável. Claro que os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham em serviços essenciais, como supermercados, bombas de gasolina, por estarem mais expostos, por sentirem que podem contaminar a sua família, têm mais medo e, portanto, estas pessoas também provavelmente estarão mais deprimidas. E depois, obviamente, quem lhes moveu alguém durante este processo, ou quem se separou, ou quem perdeu o emprego, ou de alguma forma pessoas que ficaram mais desfavorecidas economicamente, que tinham trabalhos que estão muito com muita diminuição, e de alguma forma os idosos que ficaram sem este contacto social que já falamos, que é extremamente importante. Esta questão do toque e do abraço, lembrem-se sempre que nós somos mamíferos e, como tal, precisamos do toque e do contacto. Então, isto é, para mim, uma das causas que está associada a esta tendência para estarmos mais deprimidos. E depois também é muito interessante porque a depressão também causa uma depressão imunológica, o que significa que, se por um lado eu estou deprimida, então eu estou mais suscetível a ficar doente. Sem dúvida. Isto é muito fácil de nós percebermos isto de outra maneira. O nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, digamos, que tem duas estruturas muito importantes. Dois programas que funcionam de forma diferente. O programa simpático, chama-se sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é o que nos prepara para situações em que nós temos que lutar ou fugir. Reparem, é quando nós vamos atravessar na passadeira, está vermelho, nós não vemos o carro a vir e vem um carro com muito... E pronto, e faz ali uma ratagem. Eu apito logo. Exatamente, nos apitam, ou conhecem a nossa mãe, ou... E nós ficamos aquele susto, até arrancamos imediatamente, ou vamos para trás. Pronto, isso seria o simpático a funcionar. O simpático prepara-nos, se nós pensarmos evolutivamente, prepara-nos para fugir ou para lutar. Pronto. Obviamente que nesse momento que nós estamos a atravessar a passadeira, não é importante o sistema imune. O que é importante é ter os músculos fortes, certo, ter o sangue metido nos músculos, não fora, metido dentro do corpo, e uma série de atividades de mobilização energética. Certo. O parasimpático é todo o contrário, quando nós estamos mais relaxados, a ver o Rio Douro, na Foz, ou com a pessoa que gostamos, que estamos muito mais calmos. Aí é quando o corpo diz, vamos pôr o sistema imunitário a funcionar. Reparem, esta depressão e este medo, o que está a fazer é pôr-nos na situação de estar em cima da passadeira de forma crónica. Certo. De tal maneira... Que, embora este medo não seja real, no sentido de não estar na minha casa, mas eu sinto como tal. Nós sentimos que é muitas vezes pior, porque é um medo invisível, o inimigo é invisível. Certo. Então isto gera que o simpático esteja ativo durante muito tempo. Uma das bolinhas que o simpático liberta, quer dizer, quando é para atravessar a passadeira, temos a famosa adrenalina, não é? Mas depois, se isto se cronifica, temos o cortisol. Certo. Cortisol... Também já falei muitas vezes no cortisol. Já sabem que é o cortisol. Uma das bolinhas é o cortisol. Exatamente, que é libertada pelas suprarrenais. Então, neste caso, o cortisol o que nos faz é, de forma crónica, deprimir o sistema imunitário. Quer dizer, quando nós mais precisamos do sistema imunitário, a situação que estamos a sentir, a depressão que estamos a sentir, o medo que estamos a sentir, faz com que
o nosso sistema imunitário esteja de alguma forma mais inibido. Quer dizer, isto é verdadeiramente uma tempestade quase perfeita. E nós, pronto, se levarmos isto para outro patamar, vemos, por exemplo, os pacientes com cancro que estão deprimidos e que também estão com uma depressão imunológica, portanto... Esta relação é muito interessante e acho extremamente importante, e é bom que as pessoas se deem conta disso, para de alguma forma perceberem porque é que é importante sair deste estado deprimido. Nem que não seja mais porque se querem sentir melhor do ponto de vista imune, para estarem mais, vamos dizer, fortes, não é bem assim, mais modulados imunologicamente a apanhar um bicharoco qualquer. Bom, então, vamos lá agora à parte que interessa, quando estamos quase a acabar, e vamos à parte. Agora é que estamos que isto vai Será a contar. introdução. Não, pois, exatamente. Temos, por exemplo, uma pessoa que a segue, fantástica, a falar de depressão pós-parto. Desde que fui diagnosticado com depressão pós-parto, melhorei. Muito bem. Bom, mas hoje não vamos... Mas nunca foi igual. Outra... Eu vou pôr muitas francesinhas. Nunca mais fiquei como era. Pois, Exatamente. Mas hoje não vamos falar sobre isso. É muito importante e acontece muitas vezes. Mas vamos falar um bocadinho sobre isso. Da abordagem integrativa e, portanto, agora vamos falar da abordagem integrativa da depressão e chamamos a isto de medicina do futuro. Foi bonito. Reconheço a minha capacidade para inventar nomes. Bom, então, como é que vamos lidar com a depressão durante esta situação que podemos chamar emergência global? Primeiro, é muito importante que evitemos viver em todo o custo em modo crise. Exatamente o que tu acabaste de explicar, desta sensação de estarmos sempre tensos contra um medo, contra o vírus, contra a pandemia. Portanto, a lógica é, se estiverem que estar em casa, tentarem estar o mais normais possíveis. Adotarem uma série de hábitos rigorosos, isto eu já falei muito sobre isto, mas vou falar outra vez, que é seguir uma rotina o mais normal possível, ou seja, deitar a horas normais, levantar-se a horas normais, vestir-se com roupa normal, que não seja sempre o pijama todo o dia, deixar de ver notícias. Eu acho que o deixar de ver notícias devia ser prescrito pelo terapeuta. Deixar de ver notícias, deixar de ir às redes sociais, continuar fisicamente ativo, portanto, fazer exercício físico em casa, fora de casa, num jardim, num parque. Umas flexões em casa, por exemplo. Umas flexões em casa, por exemplo. algum tipo de peso para levantar. As pessoas podem comprar e podem fazer aulas pela como é que se diz? Pela internet. Mas se tiverem que trabalhar em casa, também criar um ambiente específico para trabalhar, um sítio da casa específico para trabalhar, não é trabalhar na cama, trabalhar... Isso é muito criar importante. Um sítio, criar uma rotina, criar o doutor Bruno nunca ouviu as minhas palestras, porque eu já falei disto. Ou então ouviu. Eu estou a copiar. Eu acho que não ouviu. Bom, a dieta... Mantermos uma dieta o mais saudável possível, não só porque isso nos ajuda imunologicamente, mas também permite manter o peso, que é bom para a nossa autoestima. Ter um sono de qualidade, e isto, para ter um sono de qualidade é importante a hora a que nos vamos deitar. Evitar o consumo de álcool. Bom, evitar o consumo de drogas parece-me que é normal dizer, mas evitar o consumo de álcool parece-me ser muito interessante. E depois o foco. Que é que eu foco naquilo que eu posso controlar. Há coisas que eu não posso controlar. Eu não posso controlar o que vai fazer o governo, eu não posso controlar o que é que vai fazer a Organização Mundial de Saúde, então eu foco-me naquilo que posso controlar, na minha vida, nas horas que eu me levanto, nas horas que eu me deito, na minha família, nos contactos que eu consigo ter. E tentar manter o máximo de relações sociais com as pessoas que vivem comigo, obviamente, e ainda que à distância, manter-me conectada, digamos assim. Utilizar exatamente isto que estamos a utilizar hoje, que é este tipo Ouvirem, portanto, as minhas palestras. Também, obviamente que sim. Obviamente que sim. Na tal escala, depois de se fizermos um questionário de depressão, antes das suas palestras e depois das suas palestras, de certeza que na escala, depois das palestras, as pessoas pelo menos ficam mais bem dispostas. Exatamente. Mas utilizar este tipo de canais, utilizar os FaceTimes, os WhatsApps, todos estes canais,
para verem as pessoas que gostamos e estarem em contacto com elas. Não é a mesma coisa, mas pronto, se a tecnologia nos permite este tipo de Concordo. contactos, vamos utilizá-los. Muito bem. E agora, do ponto de vista da medicina integrativa, da forma como vemos a depressão, lembrarmos-nos que realmente pode haver uma questão vitamínica por trás, pode haver uma questão hormonal por trás, pode e há muitas vezes uma disbiose intestinal, portanto, relembrar que, por exemplo, a serotonina, 80% da serotonina é fabricada a partir do intestino e, portanto, significa que eu tenho de alguma forma que recuperar esta mucosa e recuperar toda esta flora intestinal, o que sem medicamentos me vai aumentar toda a carga hormonal que eu tenho e, portanto, eu vou me sentir melhor. Isto são pequenos truques que utilizamos que não são propriamente medicamentosos, fazermos outras técnicas, como por exemplo a técnica da sanação da árvore, sabem que eu sou muito adepta da sanação da árvore familiar, tentarmos perceber de alguma forma se estamos a repetir padrões inconscientes da nossa família, portanto, há pessoas que dizem que são deprimidas desde que nasceram. Ora, a mim isso parece-me impossível, mas é verdade e é real, e portanto é preciso ver isto noutra perspectiva. Esses esquemas que se aprendem. Estes esquemas que se aprendem ou que, por um lado, possamos trazer de forma inconsciente, coletivamente, da nossa família. Isso está estudado e é muito interessante. Depois também temos a técnica dos 7 ou 8 anos, consoante se somos mulher ou homem, não é? O que é que me aconteceu há 7 anos ou o que é que me aconteceu há 14 anos na minha vida que eu esteja agora a ter repercussão só, portanto é quase como, podemos considerar isto como o choque pós-traumático que muitas vezes não é na altura, no momento da guerra, que aquele, como é que se diz, que aquele militar vai ter algum sintoma, mas mais tarde, alguns anos depois, então é importante também termos um terapeuta que consiga perceber isto, e uma técnica muito interessante que se chama estimulação elétrica transcranial, que agora é para tu falares no pouco tempo que nos resta. Quantos minutos é que temos? O que tu quiseres. Quando isto acabar, continuas a falar. Ok. Ok, a estimulação elétrica transcranial é uma técnica que eu descobri por acaso, com uns companheiros, amigos de outras universidades, neste caso da Universidade de Harvard, que insistiram muito para eu experimentar isto, porque esta técnica baseia-se no seguinte, baseia-se no facto que nós hoje, no nosso cérebro, sabemos melhor onde estão localizadas cada uma das funções do nosso corpo. Portanto, há um mapa. Há um mapa cerebral. E também sabemos como é que o cérebro funciona, não sabemos muito pouco, mas das poucas coisas que sabemos é como é que o cérebro funciona a nível de comunicação entre os neurónios. Uma forma de alterar isso é através dos psicofármacos. Não é? Os psicofármacos, pronto, que são muito úteis, mas que pronto, têm os seus efeitos secundários. E as suas limitações. E as suas limitações, obviamente. Terapêuticas. No caso da estimulação elétrica transcranial, o que nós utilizamos é exatamente estas áreas do cérebro, este mapa, colocamos uns elétrodos em algumas áreas da cabeça da pessoa. Em áreas específicas, portanto. Exatamente, com digamos, um gorro, um mapa, que é o mesmo que é utilizado, por exemplo, nos eletroencefalogramas. E que, mediante esta decisão do terapeuta para colocar os elétrodos, o que vai acontecer é que vamos conseguir modular estas áreas do cérebro. Vamos estimular estas áreas do cérebro, ao mesmo tempo que estamos a conversar com o nosso paciente e estamos a fazer psicoterapia de tipo cognitivo ou comportamental ou qualquer outro tipo de terapias de terceira geração. Com os resultados espetaculares. O que nós estamos a fazer é aumentar a plasticidade do cérebro para aprender coisas novas. Ao mesmo tempo, também, estas regiões que estamos a utilizar, estimulamos dois destas hormonas, dois destes neurotransmissores. Destas bolinhas, a dopamina e a serotonina, que são fundamentais para nós nos sentirmos bem. Com uns resultados francamente espetaculares.
Obviamente que isto devemos ser claros com os nossos pacientes e com as pessoas que te seguem. Isto não é magia, isto não é um milagre. O milagre acontece, mas a pessoa tem que pôr da parte dela, não é? Quer dizer, deve haver mudanças na vida da pessoa. Se há uma série de coisas que deprimem essa pessoa, o que Certo. nós vamos é dar-lhe um empurrão para ela tomar essas decisões e para mudar a vida. Aqui eu gosto muito de utilizar uma série de exemplos práticos que estávamos a conversar antes sobre as contas bancárias e as contas bancárias emocionais. Nós temos que pensar numa conta bancária que às vezes é melhor não pensar nela, é melhor não pensar nela para não nos deprimirmos. Mas o que temos normalmente são os nossos depósitos e o que nós retiramos. Certo. O que é que acontece se nós retirarmos mais do que o que depositamos? Aquilo começa a aparecer lá Mais para o zero. e mais para o zero e às Ou vezes mais para o negativo. e mais para o negativo. Se nós introduzirmos mais coisas positivas e introduzirmos mais dinheiro, se depositarmos mais do que o que retiramos, aquilo vai aumentando. Certo. Vamos pensar nisto nas nossas emoções e vamos pensar nisto a nível da depressão. Se nós começarmos a pensar que na nossa vida fazemos mais coisas por obrigação do que ao prazer que obtemos nelas, isto começa a diminuir. Certo. Quando nós começamos a chegar ao zero e muitas vezes ao negativo, É quando nos sentimos mais deprimidos, exatamente, mais tristes. exatamente. Nós podemos ajudar fisiologicamente o cérebro a recuperar sem utilizar psicofármacos, ou muitas vezes também ajudando com psicofármacos e com esta técnica, mas é fundamental que a pessoa consiga encontrar de que forma equilibra a vida, ou resolve inclusivamente um conflito que tenha para trás, e que esteja a dificultá-la ela ter prazer na vida. Portanto, isto é exatamente o que fazemos em termos integrativos, que é o não receitar um medicamento per se, mas fazer com que a pessoa faça mudanças estruturais na sua vida, que pense na sua vida, que assuma a responsabilidade pela sua saúde. Isto, isto de pensarem nas emoções como uma conta bancária e na conta bancária emocional, eu gostei muito deste exemplo, é exatamente isso, é o que é que na vida do dia a dia, na vida de cada um, o que é que se pode eliminar porque não interessa, e o que é que se pode modificar, e, e aquilo que fazem por obrigação, muitas vezes não temos que fazer e continuamos a fazer, portanto é para pensarmos. Bom, mas então eu quero que se perceba aqui um bocadinho mais sobre isto. Portanto, quando se coloca esta boina que tem determinados elétrodos que vão, portanto, estimular determinadas zonas consoante o paciente tem Exatamente. determinada patologia ou sintomatologia, estamos a abrir aqui uma janela. Exatamente. Estamos a permitir que aquilo que se vai falar naquela hora seja apreendido mais facilmente. Exatamente. Ao mesmo tempo que dá uma sensação de bem-estar praticamente imediata à pessoa. Ok, isso é importante explicar, porque esta sensação de bem-estar tem a ver com aquilo que falamos do sistema nervoso simpático e parasimpático. Exatamente, também. Tem a ver com a dopamina, com a serotonina e com diminuir um bocadinho o simpático, aquele que nos preparava para os Ou para seja, lutar. aquilo que se chama stress, que é o que nós chamamos medicamente uma hipersimpaticotonia, portanto, Exatamente. quando há uma ativação excessiva deste sistema nervoso simpático, como quando eu estou permanentemente em stress, como quando eu estou permanentemente nervosa, porque tenho prazos para entregar o meu trabalho, tenho uma situação de vida que não consigo controlar porque não sei se me separo, se não me separo, tenho contas para pagar, tenho a contas minha para mãe está pagar, doente. tenho medo do que se fico doente ou se não fico doente, isso causa-me stress. E, portanto, eu estou com este sistema nervoso mais ativo e Exatamente. que depois devia relaxar e entrar o parasimpático e não acontece isso. Então, quando fazemos esta técnica, de alguma forma, vamos facilitar que haja um relaxamento, Correto. que também tem a ver com as ondas cerebrais. Corretíssimo. Digamos, Explica um pouquinho isso. a doutora Ana, é fantástico porque estamos a falar de vários efeitos da técnica. Estamos a falar, por exemplo, que conseguimos que o tipo de ondas cerebrais que se produzem no nosso cérebro, que estão perfeitamente estudadas e que sabemos o que é que se corresponde a cada uma delas, consigamos que essa pessoa consiga, vou dizer o nome, mais ondas alfa. As ondas alfa são as que nos permitem estar mais relaxados, com um pensamento mais adequado, mais correto.
1 minute. Portanto, quando nós estamos em ondas alfa, podemos criar. Podemos criar, Podemos ver soluções. podemos analisar muito melhor as coisas, Isso. podemos pensar nas coisas sem estar tão envolvidos emocionalmente. Arranjar soluções, portanto. Exatamente. Ou seja, para eu estar mais calma e ver a luz ao fundo do túnel nesta situação de pandemia, convém-me entrar neste estado de relaxamento. Exatamente. Doutora Ana, acha que podemos pôr o vídeo? Espera. Quer dizer que falamos demais. Espera. Tenham paciência, mas eu preciso fazer isto. Vamos lá. Parece que somos duas pessoas que gostamos muito de falar. E isto é um tema muito, muito interessante. Chama-se o quê? É um tema muito interessante e há outra coisa importante sobre esta técnica. Vamos fazer isso assim. Ok, então vamos fazer aqui o resumo do que estávamos a falar sobre a técnica. Uma profissional. A técnica de estimulação elétrica transcranial. Portanto, sistema nervoso simpático. Correto. Conseguimos diminuir o funcionamento do sistema nervoso simpático. Aumentamos ligeiramente o sistema nervoso parasimpático. Ao mesmo tempo, digamos que equilibramos, dependendo de onde pomos os eletrodos, modulamos o funcionamento dos hemisférios cerebrais. Aquela história de que um hemisfério é mais emocional, outro é mais lógico. Interhemisférica. Com certeza. Que é fantástico. Isso hoje em dia está muito na moda. Portanto, este facilitar da comunicação interhemisférica significa que eu consigo colocar o meu lado esquerdo a falar mais que o meu lado direito. Com certeza. E que eu não falo mais alto do que o outro. Muitas vezes nós estamos no racional e esquecemos o emocional, não é? Certo. Esta medicina integrativa é fundamental. Certo. Além disso, temos este aumento destas bolinhas, destes neurotransmissores relacionados com o prazer e o estado de ânimo. A dopamina e a serotonina, que eu gostava muito de falar nelas, porque, pronto, às tantas vai ter que ser outro dia. E depois, além disso, temos um efeito na microcirculação sanguínea do cérebro. Repara, quando nós estamos mais tristes e mais deprimidos, quer dizer, parte desse cansaço é porque não chega tanto sangue, há uma diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro. Então isto aumenta, digamos, nessas áreas o fluxo sanguíneo. Mas também, por cada neurónio que nós temos, os neurónios são como bebés. Temos, digamos, 10 células, que são 10 células gliais da glia, que tomam conta deste neurónio. A estimulação destas células gliais faz com que os neurónios funcionem melhor. Quer dizer, ou seja, conversam melhor entre si. Exatamente. É uma técnica. E depois outra coisa que eu gostava de partilhar também com os seus seguidores, que é o seguinte: é uma técnica que a pessoa vai sentir como aquelas... Cosquilhéus. Os cosquilhéus. Que se chama em português de formigueirozinho. O formigueirozinho inicial, que acontece, por exemplo, quando nós vamos à fisioterapia e utilizam algumas vezes estas técnicas de estimulação muscular, certo, que não chegam a doer, mas nós sentimos qualquer coisa, depois isto sente-se durante 2, 3 minutos e depois a pessoa está a conversar com o terapeuta, a fazer psicoterapia. É importante diferenciar isto da terapia eletroconvulsiva, dos eletrochoques, que funcionam muito bem, têm os efeitos secundários, mas que, por temas do cinema, pôs a terapia eletroconvulsiva num sítio muito, muito difícil. Pronto, hoje há outras abordagens, são muito poucos casos de que se utiliza a terapia eletroconvulsiva. Isto não é a terapia eletroconvulsiva. É muito interessante porque, reparem, normalmente o que eu vejo na clínica é que depois de uma sessão, normalmente as sessões duram 50 minutos, 100 minutos, uma sessão de 50 minutos, 60 minutos, uma sessão de psicoterapia normalmente é o que dura. A pessoa no fim dessa hora sai com um bem-estar que nota no corpo qualquer coisa. Para mantermos... Porque se relaxou. Exato. E pronto, e começamos a ativar todas estas áreas cerebrais.
Normalmente com 5 sessões as pessoas começam a ter efeitos sim, mais estáveis e que duram durante mais tempo. muito bem. Obviamente que depende, vamos utilizar na mesma, de novo aquela escala, aquela régua, Se a pessoa depende faz as do grau, mudanças e se a pessoa exatamente, e depende do grau de pressão que a pessoa está. certo. E se está motivada para fazer o tratamento e se está a aceitar. Vimos aqui que alguém a perguntar se pode, se eu estou a tomar antidepressivos, posso fazer isto? Com certeza que sim, há muitas, como terapia coadjuvante, Sim, que portanto, me é por isso é ajuda que estamos a falar hoje, porque é exatamente uma técnica complementar a tudo aquilo que possam estar a fazer e por isso está colocada, ou eu coloquei, é melhor dito, coloquei dentro da medicina integrativa e sendo uma técnica integrativa de tratamento da depressão que não seja medicamentosa propriamente dita. Bom, eu acho que era tudo o que tínhamos para falar hoje. Estava a mandar embora. Queres resumir ou queres responder a alguma pergunta? Tínhamos ali algumas perguntas, mas agora já não me lembro. Portanto, Eu gostava de transmitir aos seus seguidores, às pessoas que a seguem, e que a ouvem, eh, coisas muito básicas. Hoje em dia nós temos que agradecer muitas coisas na nossa vida, temos imensas coisas, temos imensas coisas. Eh, e muitas vezes estas alterações do nosso estado de ânimo impedem-nos de ver tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que podemos ser. parece eu a falar. A parte filosófica sou sempre eu. Tirou-me a parte filosófica do fim da palestra. Há outra parte filosófica, que é temos que adicionar aos tratamentos de medicina integrativa a sua gargalhada. Está bem. Certo? Eu ando a tentar evitar a minha gargalhada. Tem que a patentar. Esse seria o primeiro passo. Bom, Por isso é fundamental que tenhamos esperança todos que vai não melhorar. é Isto vai necessário, melhorar. que vai melhorar e que não é necessário sofrer. Há muitas pessoas que têm praticamente tudo e não conseguem ver exatamente Claro. por estes óculos escuros da depressão. Por isso, Por isso é que eu digo que muito mais gente está deprimida do que aquela que efetivamente esteja diagnosticada e por isso é que me preocupei hoje em trazer um especialista da matéria para nos complementar aquilo que já vamos falando acerca do que fazemos em termos da medicina integrativa e para que estejam atentos a si próprios, à vossa família e que se sintam identificados ou não, ou pelo contrário, não se sintam nada identificados, mas se sentirem identificados, que procurem ajuda e que saibam que existem outras opções terapêuticas que não sejam só as opções medicamentosas clássicas. Muito obrigada, Bruno. porque é um prazer estar consigo. Muito bem, Aqui. muito obrigada. Também foi um prazer tê-lo aqui neste estúdio da televisão montado e foi um prazer que estivessem por aí. Portanto, até à próxima. Muito obrigada.